tudo bem? Meu nome é Kênia Gontijo e eu vou responder algumas perguntas aqui da pesquisa da minha irmã. Primeiro, o que mais faltava para você e seu bebê? Olha, no meu caso, quando eu tive a minha filha, não faltava muita coisa, né? Porque eu sempre tive a ajuda de muitos amigos e muitos parentes, né? Com fralda, presente para criança. Então, eu sou muito grata por não ter faltado nada para minha filha nessa quesito. Aí tem outra, com qual frequência o leite e a fralda do bebê acaba? Olha, se for um pacote, se for comprar tipo um pacote de uma semana, um pacote um dia, de 2 em 2 dias, né? Leite, né? Ainda mais quando a mãe, no meu caso, eu não dei leite materno, então de 2 em 2 dias, basicamente, o potinho de leite acaba, a fralda também. Quais medicamentos mais usados e quanto em média fica o gasto de medicamentos? Bom, eu usei muito remédio para gases e vitamina para neném, né? E pomadinha, essas coisas, então fica em média, na minha época, quando eu tive minha filha, ficava em média de uns R$100, basicamente. No total, quanto você gasta por mês com os kits de maternidade? Olha, entre leite, medicamentos, fralda, na época que eu tive a minha filha, em torno de uns R$350. Hoje eu acredito que seja mais caro devido aos preços das coisas terem aumentado. Os auxílios do governo ajudam? E é difícil conseguir acesso aos auxílios? Na minha situação não ajudou, porque é muito difícil conseguir. Mas quando a mãe consegue, né, algum tipo de auxílio do governo, ajuda sim, mas quando não consegue, né? E, na sua opinião, o que podemos fazer para ajudar essa comunidade? Olha, eu acho que conscientizar, né, as mãezinhas, porque tem muita mãe nova de primeira viagem que não tem, que não sabe o básico, né, de como cuidar de um recém-nascido, que não tem apoio familiar, né, que também não sabe como se prevenir, não tem esse tipo de conversa em casa, os pais não ajudam, né, só criticam. Então, assim, eu creio que tentar alcançar as comunidades, no caso, as mães novas, principalmente, porque quando a gente tem uma idade maior, a gente tem mais responsabilidade, a gente tem mais conhecimento da vida, então a gente consegue cuidar de uma criança. Agora, quando a gente é muito nova, a gente não tem tanta... a gente não tem tanta... não tem tanta sabedoria em cuidar de um recém-nascido, então as mãezinhas mais novas, eu acho que deveria ter uma palestra, chamar, né? Não aquela palestra convencional, porque adolescente, né? Adolescente não vai querer ir para uma palestra convencional de umas pessoas mais, né, mais velhas. Então, assim, é isso. Obrigada. Meu nome é Cleusa. Vou contar um pouco da minha vida passada, do passado, quando estava criando as minhas primeiras filhas. Muita dificuldade. Elas davam muito trabalho, chorava muito. Quando amamentava, não. Quando começou a tomar leite, leite de vaca, elas começaram a me dar trabalho por causa do problema de rejeição à lactose. E a vida era uma situação financeira bem difícil, não tinha ajuda do governo, a única coisa que tinha era INSS, mas era descontado na folha de pagamento. E eu tinha meu marido era casada e meu marido era assim meio desleixado comigo, né, e com minhas filhas. Não gostava muito de comprar das coisas pra gente, a gente passava necessidade até da comida, porque ele saía e me deixava sozinha com a minha filha, a mais velha, e também quando eu tive a outra, segunda filha. E ia sair, ia para casa da família dele, comer do bom e do melhor. E me deixava lá
comendo assim arroz, feijão e tomate, era assim, era isso que eu vivi. E tinha muitos problemas, ele era muito, não importava comigo e nem com as minhas filhas, com as nossas filhas. Passando muita dificuldade. E remédio comprava, assim, a gente pegava no INSS os remédios. Para tomar uma injeção precisava de pagar farmacêutico para aplicar. E isso era a luta. Ou internava para tomar os remédios de graça ou passava um pouco de dificuldade. Na sua opinião, o que podemos fazer para ajudar essa comunidade das mulheres que passam necessidade na maternidade? Olha, hoje está bem mais fácil do que na época. Na minha época não tinha ajuda do governo. Hoje não, hoje o governo ajuda. Muitas mulheres que, se elas souberem trabalhar com a renda, com a ajuda que ela tem do governo, elas não vai passar tanta dificuldade, porque hoje tem um anticoncepcional, tem remédio, tem médico, tudo. Naquela época não tinha. Era mais difícil. Só tinha se a gente internar, se fosse para o hospital, ficasse internada, aí tinha. E agora ainda precisa muito, tem muitas mães aí que não tem conhecimento da ajuda que recebe, ou às vezes não sabe, tem vergonha de procurar. Hoje tem muita ajuda. Fazer para ajudar essa comunidade das mulheres que passam necessidade na maternidade? Olha, hoje está bem mais fácil do que na época. Na minha época não tinha ajuda do governo. Hoje não, hoje o governo ajuda. Muitas mulheres que, se elas souberem trabalhar com a renda, com a ajuda que ela tem do governo, elas não vai passar tanta dificuldade, porque hoje tem um anticoncepcional, tem remédio, tem médico, tudo. Naquela época não tinha. Era mais difícil. Só tinha se a gente internar, se fosse para o hospital, ficasse internada, aí tinha. E agora ainda precisa muito, tem muitas mães aí que não tem conhecimento da ajuda que recebe, ou às vezes não sabe, tem vergonha de procurar. Hoje tem muita ajuda, que tem Bolsa Família. Hoje recebe muita ajuda, hoje é muito diferente. O mundo hoje está muito melhor do que da época que eu tive as minhas filhas.